pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a exposição do conteúdo dessa semana, tá certo? Traz aí o assunto novamente, equação do segundo grau, só que dessa vez a gente vai aprender a resolver a equação do segundo grau utilizando a bendita, a famosa fórmula de Bhaskara, tá certo? Então bora aprender? Vem aqui com a titia, tá certo? A fórmula de Bhaskara, pessoal, para a gente estar aplicando ela, é super importante que a gente tenha aprendido como calcular o valor do discriminante. Por quê? Porque na fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui, observe o seguinte, eu preciso do valor do discriminante para mim dar continuidade na resolução das minhas questões, tá certo? Então, o que é o discriminante mesmo, pessoal? B ao quadrado menos 4, né, ó, menos 4 vezes A vezes C, tá? Quem é esse B, quem é esse A, quem é esse C? Pessoal, é os coeficientes da minha equação do segundo grau, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para mim estar utilizando aí no processo de resolução a fórmula de Bhaskara é identificar os coeficientes. Primeiro passo, identificar os coeficientes. Segundo passo, calcular o valor do discriminante. Terceiro passo, pegar todas essas informações, tá certo? E jogar aqui na minha fórmula de Bhaskara, tá? Então, bora praticar? Bora ver como isso funciona? Vem aqui com a titia, ó. Seguinte, tá aqui a minha equação do segundo grau, tá? Então, qual é o meu primeiro passo? Identificar os coeficientes. Então, eu aqui indico quem é A, quem é B e quem é C, tá? Quem é A, pessoal? É sempre quem acompanha o x ao quadrado. Como aqui não está aparecendo, a gente entende que tem um número 1 oculto. Então, A aqui é 1. O B é sempre quem acompanha o x. Então, aqui é 5. E o C é aquele número que vem sozinho. No caso aqui é 6. Beleza, primeiro passo concluído. Segundo passo, encontrar o meu discriminante, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C e jogar os valores dos meus coeficientes dentro da minha fórmula, tá bom? Então, vai ficar o seguinte, ó, delta igual, o B é 5, então 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6, beleza? Delta é igual, 5 ao quadrado é 25, e aqui, pessoal, nessa multiplicação, muita atenção no joguinho de sinal, tá certo? Então, vou trazer para cá, ó, o 4 é negativo, o 1 é positivo e o 6 é positivo. Faço meu joguinho de sinal, tá certo? Negativo com positivo é negativo e negativo com positivo dá negativo novamente. Então, coloco aqui menos e faço a multiplicação. 4 vezes 1 são 4 e 4 vezes 6 são 24. Feito isso, a gente vai subtrair. 25 menos 24 é 1. Então, a gente encontrou aqui o valor do nosso discriminante, o valor do nosso delta, tá? Concluído a nossa segunda etapa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, pessoal, a fórmula de Bhaskara e lançar todas as informações que a gente já encontrou, tá bom? Então, vem pegar aqui comigo a formulazinha de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o meu A. Show de bola! A gente vai agora só substituir, tá bom? Então, x é igual... Pessoal, aqui é menos B da fórmula, tá? Só que o meu B aqui é positivo. Negativo da fórmula com positivo do B, pessoal, isso aqui vai ficar, ó, menos 5, tá certo? Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Olha quanto é que foi delta que a gente calculou, que a gente encontrou? 1. Então, vou colocar aqui, ó, no lugar do delta, vou colocar o 1. Sobre, né, dividido por 2 vezes o meu A. 2 vezes o A. Quem é A? É 1. Tá? Observe, pessoal, que é só questão de substituição. Não tem bicho de sete cabeças, não. Só prestar atenção aí no joguinho de sinal, tá certo? Então, vem aqui com a titia, ó. Vou voltar aqui pra cima. X é igual a menos 5. Vou repetir, tá bom? Mais ou menos. Por quê? Porque eu tenho que tirar primeiro essa raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de 1 é 1. Sobre 2 vezes o A, 2 vezes 1, são 2. Pessoal, quando a gente chegar nessa etapa aqui, a gente vai calcular o bendito x1 e x2, tá certo? É o seguinte,
x1, pessoal, eu vou utilizar todos esses valores aqui, só que somente com o sinal de mais, tá? Como assim, Isabel? Assim, ó, menos 5 mais 1 sobre 2. E o x duas linhas, pessoal, no lugar, eu vou utilizar todos esses números, só que em vez de estar utilizando esses dois sinais, como eu já utilizei o sinal positivo, agora eu vou utilizar o sinal negativo, ó. Então, é 5 menos 1 sobre 2. É como se eu tivesse espalhado, né, ó, dividido aqui as duas operações, tá? Um é mais e a outra é uma subtração, beleza? Então, vem aqui com a titia, ó. Seguinte, quando eu efetuar essa operação aqui de cima, pessoal, menos 5 mais 1, isso aqui vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2, tá? Menos 4 dividido por 2, pessoal, isso aqui vai dar igual a menos 2. Então, encontrei aqui o x, uma linha, tá bom? Essa daqui de baixo, ó, menos 5 com menos 1, isso aqui vai dar menos 6, dividido por 2. E a gente encontra, pessoal, x duas linhas, valendo aqui menos 3. Por quê? Porque menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Pessoal, é só ter cuidado aí no joguinho de sinal, tá certo? Pega os meus coeficientes, calcula o valor do discriminante, depois joga aqui na fórmula de Bhaskara, tira a raiz quadrada, o x1 é o sinal de mais e o x2 é com o sinal de menos, tá bom? Faz aqui a subtração ou a soma, no final divide e a gente encontra aí o nosso conjunto solução, tá bom? Então, quando pedir aí o conjunto solução na questão, nada mais é do que encontrar o x1 e o x2 por esse pequeno processo aqui, beleza? A gente vai para mais um exemplo e a gente finaliza aqui o nosso assunto, fechou? E a gente volta aqui com a nossa segunda situação para a gente finalizar o nosso assunto, tá certo? Então, vem aqui comigo no quadro, ó. Qual é o nosso primeiro passo? Identificar os coeficientes, né? Determinar quem é A, quem é B e quem é C. A é sempre quem acompanha o x ao quadrado, como não está aparecendo, a gente entende que tem o número 1. O B é sempre quem acompanha o x, no caso aqui, o menos 8. E o C é aquele número que vem sozinho, então é 7. Tá? Feito o primeiro passo, a gente vai agora encontrar o nosso discriminante, o valor do nosso delta, né? Tá aqui a nossa fórmula. Basta a gente fazer a substituição desses valores dentro da fórmula, né? Então, vai ficar o seguinte, ó. Delta igual B é menos 8, então menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 7, tá? Feito isso, a gente vai resolver isso aqui, ó. Menos 8 ao quadrado, pessoal, mesma coisa, é o mesmo valor de 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64, tá? E aqui, ó, o mesmo jeitinho. Vamos fazer o joguinho de sinal aqui, ó. É menos do 4, positivo do 1 e positivo do 7. Menos com mais são menos. E menos com mais dá menos novamente. E a gente coloca aqui menos. E faz a multiplicação. 4 vezes 1 são 4 e 4 vezes 7, 28, beleza? 64 menos 28, isso aqui, pessoal, dá igual a 36. A gente encontrou aqui já o valor do nosso delta. Encontrado o valor do nosso delta, a gente vai para onde? Para a fórmula de Bhaskara, tá? Para a gente rematar aqui, fechar com chave de ouro. Beleza? Vem aqui com a titia, ó. Seguinte, pega aqui o x menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. A gente só vai jogar agora as informações que a gente acabou de encontrar, tá certo? Então, é o seguinte, ó. Pessoal, o menos b aqui da fórmula, com menos 8 aqui, esse negativo com esse negativo aqui, pessoal, esse valor vai vir aqui positivo, tá? Ó. Então, aqui vai ser 8 positivo. Por quê? Por causa do sinal de menos do b e o sinal de menos do valor do b aqui no caso, tá certo? Beleza. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que a gente encontrou a raiz quadrada de delta valendo o quê, ó? 36 dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a, pessoal, é 1, beleza? Vem aqui, ó, aqui pra cima. X é igual a 8, mais ou menos. Raiz quadrada de 36, pessoal, é 6.
vezes o meu A, 2 vezes 1 é 2, beleza? Feito isso, a gente vai para onde? Pro x1 e pro meu x2, tá? Onde o x1 a gente vai utilizar o sinal de soma, de mais, né, ó, dividido por 2. E o x2 a gente vai fazer com o sinal de menos, tá, ó? Então, 8 com 6 são 14. E 14 dividido por 2 é 7. Isso aqui foi bem tranquilo porque não teve que fazer logo o joguinho de sinal, né? 8 menos 6, pessoal, é 2. E 2 dividido por 2, pessoal, é 1. Logo, eu tenho x1 valendo 7 e x2 valendo 1. E a gente encerra aqui a nossa exposição. Pessoal, é um assunto um pouquinho extenso? É um pouquinho extenso. Mas com essa explicação aí, vocês conseguem facilmente resolver as outras atividades, tá? Então, super importante que vocês, ó, calculem bem direitinho o valor do discriminante, a gente aprendeu na aula passada, né? Depois é só jogar as informações aqui dentro da fórmula de Bhaskara, beleza?